A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque consideramos que o Antigo Testamento bíblico foi traduzido no primeiro século antes de Cristo do hebraico para o grego, e considerando também que no primeiro século da era cristã o Novo Testamento foi escrito neste idioma, naquilo que podemos chamar de Palaia diateké e Kainé diateké, Antiga e Nova Aliança, Antigo e Novo Concerto, Pacto e, por fim, Antigo e Novo Testamento. E o assunto de hoje encontra-se nas lições bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2024, cuja revista tem por título O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a lição de número 10, do dia 10 de março de 2024. O título da aula é A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Nós vimos pelo vídeo do dia 3 de março, da lição de número 9, sobre a primeira ordenança, que é o batismo por imersão. Uma vez batizado, agora periodicamente o crente vai cear juntamente com a igreja, participando aí da ceia do Senhor. O nosso pastor local, querido pastor Jean, ele diz que crente não falta em ceia, porque é o momento da comunhão do crente com Jesus Cristo e com a igreja. E a leitura bíblica em classe, hoje ela é um pouco mais extensa, encontra-se na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, lembrando que Corinto era a capital da Acaia, província da Grécia. Então, com toda certeza, esse texto foi escrito originalmente em grego. Nós temos a tradução da Nova Versão Internacional, mas queremos ver se existe mais algum significado perdido por conta da tradução do que Paulo disse àqueles irmãos, que é uma carta, que é uma epístola, mas que pode servir para mim e para você até os dias de hoje. Então está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 34. São 17 versículos que queremos fazer em um vídeo só, e os irmãos tenham paciência e compreensão conosco, porque é para o nosso proveito. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. No grego, tuto, aquilo que se segue. Na Bíblia que eu tenho em mãos, abre uma passagem cujo contexto diz o seguinte: dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então aqui o que se segue a partir do verso 17 é uma ordenança paulina. E ele vai dizer que recebeu do Senhor, porque o próprio Jesus que instituiu a ceia juntamente com seus apóstolos. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 26, em Lucas 22, em João capítulo 13, e aqui Marcos também faz menção dessa importante passagem. E aqui Paulo, em 1 Coríntios 11, ele vai mostrar o modo de celebrar a ceia do Senhor. Par angelon, é o particípio de angelo. Angelo, que é a mesma palavra de onde surge a palavra anjo, que é o mensageiro,
Aqui Paulo dá uma mensagem. E o parangelon, ele ordena, ele manda. Ou seja, nas minhas ordenanças. Repaineo é o louvar. Só que no contexto desse versículo é Huk repainó. Eu não vos louvo. Paulo está dizendo: devo censurar-vos pela atitude que vocês tomam quando se reúnem para comer, para celebrar a ceia do Senhor. Porque quando vocês se reúnem, e aqui ele vai colocar uma antítese entre o bem e o mal. A palavra bem é hagatos e a palavra mal é kakos. Então ele faz um comparativo usando as palavras kreison, que é melhor, e reson, que é menor. Ou seja, quando vocês se reúnem, não é para melhor, não é para proveito, mas é para prejuízo. Porque o que vocês fazem causa mais dano, mais prejuízo do que bem, do que proveito. Reisto creioso, para proveito, e reisto reson, para prejuízo. Em que momento isso acontece? E sinerhomai. Erhomai, vir ou ir, e sim é junto. Lembremos a sintonia, mesmo tom, sinfonia, mesma voz, sinergia, mesmo trabalho, simpatia, mesmo sofrimento, sincronia, mesmo tempo. E sinerhomai é todos juntos. Então, quando vocês se ajuntam da forma como vocês estão procedendo, causam mais mal do que bem. É pior para vocês continuarem desse jeito. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. E aí nós vemos o cálice, poterion no grego, o vinho ou suco de uva, roinos, e o pão, harton. Essas palavras vão se repetir constantemente aqui nessa perícope, nesse trecho, nessa passagem. 1 Coríntios 11:18. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Sinerhomenon. Então, quando vocês se reúnem, quando vocês estão juntos, hakuo, eu ouço que há o quê? Que está acontecendo o quê? Esquisma, cisão, divisão. Essa palavra esquisma, podemos pensar lá no terremoto, que o terremoto é um abalo sísmico, que vem de cisma, que é uma rachadura, que é uma divisão, que é uma separação. Imagine, irmãos, reúnem-se como igreja, estão ali celebrando o corpo e o sangue do Senhor, mas há divisão entre eles, havia divisão entre eles, por conta do Hiparhem. Hiparhem são os mais fracos. Meros ti, em parte, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte, eu creio. Meros ti, em parte, pisteuo, eu creio. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio.
E Paulo até considerava algo de bom no meio dessa divisão. E já vamos explicar o porquê. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. E aqui na versão que eu tenho impressa, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Porque ali naquela confusão, muita gente fazia por fingimento, ou por orgulho, ou por arrogância, ou por querer parecer melhor do que o outro. E aí que no meio disso tudo, era importante que isso acontecesse, para que fosse manifesto quem seriam os sinceros ou os aprovados. Haíresis, escola, partido, facção. Daí que vem a palavra heresis ou heresia. Heresia é um grupo que se firma numa opinião em divergência dos demais. Então haviam vários pontos de vista que eram as heresias dentro daquela comunidade. Haviam escolas, haviam pensamentos, era partidário, cada um pensava de uma maneira. Um determinado grupo se reunia, que tinha ali os pensamentos próximos. Reinai é o infinitivo de reimi. Reimi é ser estar. Então, reinai, que haja ali as escolas, para que surjam os dogmos comprovados, experimentados, os aprovados. E aqui os sinceros, né? Os sem cera, os sem máscara. Phaneros, vem de phainomai, que daí que vem a palavra fenômeno, que é o phenomenon, surgir, tornar visível, conhecido, evidente, manifesto, claro, visível. Então é importante que haja essas divisões, essas facções, para mostrar quem dentre vós são os aprovados. Genontai, vem de ginomai, tornar-se algo, porque daí aparece quem é sincero, aparece quem é aprovado. Esses surgem, esses vêm. Pois é necessário que haja divergências entre vós, ou entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vós são aprovados. 1 Coríntios 11, 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. É outro objetivo. É para comer uma ceia normal. É para mostrar que esse é mais rico, por isso tem mais alimentos, por isso pode saciar-se, enquanto o outro chega até a passar fome. Sinerhomeno, quando vocês se reúnem. Repito alto, juntos, em um só lugar. Huc estim. Não é possível que vocês estejam participando da ceia do Senhor. E ceia é deipinon, refeição principal. E kyriakos, pertencente ao Senhor. Senhor é Kyrios. E kyriakon deipinon é a ceia do Senhor. Quando vocês se reúnem, não é para participar da refeição que pertence ao Senhor. Fagen vem de restio, que é o comer. Quando vocês se reúnem, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, não estão participando dela.
quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Versículo 21. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Vamos pensar que fosse um café, uma janta, uma ceia comunitária. Aquele que tinha mais, trazia mais. Aquele que tinha menos, trazia menos ou não trazia nada. E aí não havia o comunitário. Eu trouxe isso, eu vou comer o que eu trouxe. Se aquele não trouxe nada, ele não vai comer nada. E onde está a comunhão? Onde está a koinonia? Que um não esperava pelo outro. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Conclusão: assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Não é dessa forma que se deve proceder. Prolambano. O lambano é o tomar, é o receber, e o pró é o antes. É o que está à frente. Então eles recebiam antecipadamente. Eles recebiam antes. Eles comiam antes. Rentofagen. Ao comer, cai. E aí a explicação. De modo que, como eles comiam antecipadamente, o que acontecia? Hos men, hos de. Hos men peinao. Um tinha fome. Hos de metio. O outro estava bêbado. Talvez hiperbolicamente, ou seja, exageradamente, mas esse estava mais farto do que o outro. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. 22. Paulo faz 4 perguntas aqui. Primeira: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Segundo: ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Terceiro: que lhes direi? E quarto: eu os elogiarei por isso? A resposta é única: certamente que não. E aí a passagem, vamos ver aqui, o me, acaso, né? Ele está colocando ali uma reflexão, indicando já uma resposta negativa. Acaso, me, reinstó, onde podeis, restiem, infinitivo, consumir, comer. Vocês não têm casa, roikos, onde vocês podem comer e beber? Comer, restiem. Beber, pinem. Beber, tragar, engolir. Vocês não têm casa para isso? Mas por que vocês então desprezam, menosprezam aqueles que nada têm? Que é o catafroneo, é o desprezo, é o menosprezo. E também desonram a Deus. Kataiskino, desonra, vergonha. Por que vocês querem envergonhar? Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Então, desprezo e menosprezo é para a igreja de Deus. É o desrespeito com a comunidade cristã. E aí estão desonrando os vasos mais fracos, os hiperarquei,
Vamos ver essa palavrinha já. Arquem, poder. E hipe, aquele que está abaixo. Hipo, né? Hiparquem, que é o correto. Hipo, abaixo. Arquem, poder, princípio, força. Hiparquem, estão desprezando os mais pobres, aqueles que nada têm. Então estão desprezando a igreja e envergonhando os pobres. Continuação do versículo 22 no grego. Ekontas, a participo de echo, ter, aqueles que nada têm, ou roi me ekontes, os que não têm posses, os que não trouxeram nada para a ceia, os que vêm querendo participar do alimento solidário, próprio de todos, comum, mas como não trouxeram nada, ou trouxeram pouco, não participam da refeição principal. O que eu vou dizer? Heipo é o ouriço subjetivo de lego, e lego é dizer. Então Paulo coloca, ti heipo, que devo dizer? Eu devo louvar? Repainesso? Não, eu não vos louvo. Huk repaino, não vos louvo. Devo censurar-vos. E aí ele continua a censura por essa atitude. Aqui as 4 perguntas. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. E aí começa o versículo 23, que é a leitura oficial da Santa Ceia do Senhor. E, por curiosidade, cada igreja, cada denominação faz a sua própria forma, seguindo, é claro, aquilo que a Bíblia está ordenando. Por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, em todas as missas há a Eucaristia. Eles participam do corpo e do sangue toda vez que se reúnem para comer. As igrejas protestantes, como a Assembleia de Deus, como a Igreja Quadrangular e tantas outras, uma vez por mês. E aqui no campo de Sorocaba, a Assembleia de Deus, ela celebra na igreja sede no primeiro sábado do mês. E nas filiais, ou nas igrejas locais, nos bairros, no segundo sábado do mês. Então todo mês há a celebração da Santa Ceia. E até interessante que nós que tocamos na banda, um sábado, um mês, no primeiro sábado, as orquestras de todo o campo de Sorocaba tocam na ceia, na sede. Mês ímpar, por exemplo, janeiro, março, maio. E nos meses pares, fevereiro, abril, junho, as bandas regionais ligadas ao campo de Sorocaba se reúnem para tocar na noite do primeiro sábado, que se celebra a ceia do Senhor na sede. Isso é para que os irmãos permaneçam mais unidos, porque estamos em um ministério que tem mais de 400 igrejas. Então é preciso fazer essa koinonia, essa sinerhomai, esse ajuntamento, essas reuniões, buscando a participação de todos os irmãos que estão aptos a cear. E aí, a leitura oficial é feita a partir do versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11.
pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então Paulo recebeu do Senhor. E receber é parelabon, que vem de lambano, tomar, receber. Paralambano, receber. Rapó, em vez de pará, o rapó, ele está designando o autor da tradição. Quem que deu para Paulo? Quem ensinou Paulo? De quem Paulo recebeu? Rapó, do Senhor, do Kyrios. No próprio Senhor ele recebeu a instrução. Sabemos que no início da conversão, no ministério de Paulo, lá na sua conversão, Barnabé o acolheu, e aí Paulo entrava e saía do meio dos apóstolos. Ele tinha ali feito a escola apostólica. Estava ali juntamente com os irmãos. E isso foi uma bênção para o ministério de Paulo, porque ele viu muita coisa, aquilo que ele já acreditava, que é da Torá, que é do judaísmo, aplicando-se na vida de Jesus Cristo, no seu ministério terreno, mas trabalhado, aplicado na tradição dos apóstolos que andaram com Jesus Cristo. E aqui está em Atos capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. E também aqui no capítulo 9, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, no caminho de Damasco. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles, Paulo andando com os apóstolos, em Jerusalém, entrando e saindo. Então Paulo teve ali a sua formação apostólica juntamente com os apóstolos, mas muita coisa. Não é à toa que ele escreveu 13, 14 epístolas no Novo Testamento. E aqui ele fala em 1 Coríntios 11, e em outras passagens também, em outras cartas também, que ele recebera do Senhor. Parédoca vem de paradidomi. Ambos os verbos são terminologias técnicas para transmissão de doutrina compromissiva. Se Paulo recebeu do Senhor, agora ele está passando para os irmãos. Paredideto vem de didoto, aqui ser entregue. Então recebi do Senhor o que também vos entreguei. Relaben, vindo de lambano, tomar. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Relaben ton harton, ele tomou o pão. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo,
que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em favor é dar graças. Ser grato é a eucaristessas, que vem de caristeo. Caris é a graça, é o favor. Então Jesus, tomando o pão, helabentonarton, deu graças, eucaristessas, e disse, legon, ser grato, dar graças, agradecer, pronunciar a oração de agradecimento. E quando Jesus agradeceu, ele dividiu, ele partiu. Reclaten, que vem de clao, ou clomenon, que é o particípio passado de clao. Clau é dividir em classes, é separar, é classificar. Ele dividiu. Aqui está em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse. Então ele agradeceu a refeição, ele partiu, e disse, isto é o meu corpo, tu tomu restinto soma. Soma é o corpo. To hiper imon, que por vós é dado. Poieiete, vem de poieo, fazer. Faze isto em recordação de mim. Poieiete reisterremon anamnese. Reisterremon anamnese, para fazer memória de mim. Então a palavra recordação ou a palavra memória no grego é a mesma que nós usamos para fazer um relatório de alguma situação do passado dentro da psicologia, dentro de uma investigação para a educação especial. Anamnese é a lembrança, é a recordação e é a memória. Então Jesus, ele fez esse ato para recordação dele, para memória do sacrifício dele. E tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Hos autos, do mesmo modo, igualmente, ou na revista corrigida, semelhantemente. Deipnesai, que vem de deipneo, cear, comer. Semelhantemente, depois de comer, metatodepnesai, após a refeição, ele pegou o poterion, o copo, o cálice, legon, e disse que esse sangue é a diateque. Aqui está como testamento. No Novo Testamento, geralmente, uma disposição salvífica, uma instituição salvífica, uma aliança. Quando a pessoa morre, ela deixa ali o seu testamento.
Jesus iria morrer para que a salvação fosse entregue para nós, que somos colocados como seus herdeiros. Jesus é o autor da vida. Jesus é o autor da salvação. Então, quando ele morre, nós que estamos ligados nele, que cremos nele, temos parte nessa aliança, recebemos pelo seu sangue esse testamento, esse pacto. Pacto no hebraico que é berit, e no grego que é diateke, a aliança, a salvação. Por isso, tamanha importância de celebrar o corpo e o sangue de Cristo, que ele nos resgatou do pecado, do lamaçal, do pecado do charco de lodo, firmou os nossos pés sobre a rocha, e ele é a rocha, ele é a pedra, e pôs o novo cântico na nossa boca, pelo seu sangue. Por isso, quando nós bebemos o cálice de uva, pensando em Cristo, na anamnese de Cristo, lembrando do seu sacrifício, é lembrar que ele morreu para nos dar a salvação, para mostrar que nós temos aliança com ele. Hekaine diateke, hento remo haimati. Kaine diateke é o que falamos lá no começo do vídeo, a nova aliança, o Novo Testamento. Hento, no, remo, meu, hemati, sangue. Daí que vem a palavra hemorragia, hemodiálise, hemograma, hematoma. Tudo a ver com sangue. Remate. Então é a nova aliança no meu sangue. É a nova disposição salvífica, a nova aliança fundada pelo meu sangue. Por isso que se fala que a igreja foi fundada no Calvário e inaugurada no dia de Pentecoste. Isto é, pela minha morte que efetua a expiação. Expiar com S é observar. Expiar com X é pagar, é eliminar, é quitar. Então os nossos pecados foram quitados, foram expiados na cruz. O sangue de Jesus Cristo é aquele que nos purifica de todo pecado. A palavra para purificar é catarse. Rolas hamartias, de todo o pecado. Poieiete, façam, é um imperativo, façam. Rosakis, tantas vezes, toda vez. Rosakis rean, ou Rosakis han, tantas vezes quantas, ou cada vez que vocês se reunirem para comer e para beber. Comer, restion, beber, pinete, que é o subjuntivo de pino. 25. Todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Rosax ream pinete, resten hemon anamnese. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Glórias a Deus. 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Restiete, de restio, devorar, consumir, comer. Então, toda vez que vocês comem e vocês tomam desse cálice, aqui é o poterion. Poterion é o copo, é o cálice. Mas aqui é uma metonímia, que é o continente pelo conteúdo. O continente é o poterion, é o copo. O conteúdo é o que está dentro deste continente. Então não é simplesmente o copo, mas o suco de uva que está aqui dentro, representando o sangue de Jesus Cristo. Poteriam pino, beber do copo, beber do cálice. Então toda vez que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês estão proclamando, catangelo, estão anunciando a morte, Thanaton, do Senhor, do Kyrion, Harkiu, até que ele venha. Erte, vem de erhomai, vir, ir. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Essa palavra indignamente, vamos ver ela aqui no grego, que é o han axios. O axios é o valor. O an é o prefixo de negação. Então, tirou o valor. Tornou-se indigno, de modo inadequado. Por isso que a forma como eles estavam comendo era indigna, era inadequada. Um comendo demais, o outro comendo de menos. Um não estava esperando o outro. Quem chegava primeiro, que trazia a maior quantidade de alimento, comia mais. E aquele que tinha até vergonha de se aproximar da mesa porque não tinha trazido nada, era menosprezado, era desprezado. Então o foco estava na questão econômica, na questão da posse. Quem tinha mais, quem tinha menos. Não estava no sangue de Cristo, não estava no corpo de Cristo, na memória de Cristo, na Eucaristia, na graça perfeita. E isso era forma inadequada. E Paulo fala que quem fazia dessa forma, inadequadamente, se tornava culpado. En ochos, apanhado em culpa, ser culpado. Com o verbo estai, que é o futuro de reimi, ser, estar, será, estará. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí podemos fazer uma referência ao próprio título da revista, que é o corpo de Cristo. Um membro estava menosprezando o outro. E se Cristo é a cabeça e todos nós somos seus membros, como que um membro está prejudicando o outro? Está prejudicando a cabeça. Está forçando demais um membro do corpo. Pode dar qualquer problema em relação àquele membro. Pode cansar, pode fatigar, pode dar alguma espécie de luxação, alguma espécie de sobrecarga, de exaustão. E aquele membro vai sentir, então todo o corpo sente e a cabeça sente.
Então, comer dessa forma inadequadamente, indignamente, está prejudicando todo o corpo e, por isso, pecando contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E aqui, então, Paulo ele já começa a fazer a correção. Vimos que a primeira parte ele expõe o que ouviu. Vimos que na segunda parte ele condena a situação. Só que agora ele vai trazer a solução. Ele vai propor uma melhora. E começa lá no versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Como eles estavam comendo antecipadamente prolambano, sem discernir o corpo do Senhor, eles não tinham tempo nem para examinar-se, examinar a sua consciência. Porque, como já falamos, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas como se eu nem estou lembrando mais do meu pecado? Então eu me examino, eu faço a minha análise, considero-me pecador, lembro dos meus pecados, e aí eu vou participar em memória de Cristo, lembrando que o sangue dele me purificou do pecado. Que eu não tenho mais a culpa porque ele levou sobre si toda a nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías capítulo 53. Lá no oráculo de Delfos está escrito: Gnosco, se autos, examine-se a si mesmo. Por isso que Sócrates, ele fala que, aliás, o oráculo fala para Sócrates que ele era o mais sábio de todos os homens. Mas ele fala, eu posso ser o mais sábio por uma simples questão. Porque eu sei que eu nada sei. E isso me coloca superior a todos os homens, porque eles não sabem e acham que sabem alguma coisa. Eles não se examinam. Eu me examino. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Só depois você vai participar da ceia. Dokimazeto, vem de dokimazo, ou dokimos. Comprovar, testar. Você faz ali um diagnóstico. Você, após o exame, você se considera genuíno, adequado, correto, aproveitável. Mas não pelas nossas próprias obras. Consideramos-nos pecador, reconhecemos o sacrifício e aí sim, purificados uma vez dos pecados, estamos adequados, corretos, prontos para participar do corpo e do sangue do Senhor. Só depois de nos considerarmos aprovados e redimidos pelo sangue de Cristo é que podemos restieto, comer, devorar, consumir e tomar o poterion, o copo, o cálice, que é a nossa santificação, porque fizemos a análise, fizemos a dokimazeto, fizemos o exame, fizemos o teste e descobrimos que não somos nada, mas Cristo é na nossa vida. Está lá em João, capítulo 1. Vamos ler? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, até a nossa salvação, até o nosso direito de cear. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Então, até a nossa genuinidade, até a nossa adequação, até sermos aprovados por Deus, dignos diante de Deus, aptos a entrar na presença de Deus, foi Ele que fez, foi Jesus que fez. E aí nós nos tornamos dignos a comer e a participar da mesa do Senhor. Pineto vem de pinete, subjuntivo de pino, beber, beber do cálice e comer o pão. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, se você estiver na igreja, ceando, celebrando, está lá conversando, distraído, passa a bandeja do pão, passa a bandeja do cálice, você simplesmente pega, come, continua conversando, como se nada tivesse acontecido, irmãos. Isso é para a nossa própria condenação. Por isso que existe a consagração. Por isso que existe a reflexão, a meditação. Você vai comer e você vai beber, discernindo o corpo do Senhor, dando a axis, a valorização, o devido respeito, a veneração para aquele ato. Não que aquele pão vai virar um corpo, não que aquele suco vai virar um sangue, porque senão Jesus Cristo não poderia celebrar, porque ele não fez uma transfusão de sangue para os apóstolos, ele não se mutilou para dar o seu corpo ali para os apóstolos, ele pegou um pão de verdade, ele pegou o suco de verdade e diz que era o símbolo para dar para eles em memória dele. Então não acreditem na transubstanciação, porque você não vai sentir um gosto de acém, de picanha, de colchão mole quando você estiver mordendo aquele pedaço de pão. Você não vai sentir o gosto do sangue quando estiver tomando aquele cálice de uva. Não é a transubstanciação, não é a metamorfose, é a mudança do pão em corpo, da carne e do suco em sangue. Vai continuar sendo pão, vai continuar sendo suco, mas agora com a celebração, com o devido respeito. Restion, comer, e pinon, beber. Crima é a decisão, é a sentença, é o ato de julgar no tribunal. Aqui é uma condenação, uma sentença condenatória, ou como nós falamos lá no Código Civil, Penal, Constituição, trânsito em julgado em sentença penal condenatória. É como se tivéssemos cometido um crime. O artigo 1º do Código Penal fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, que é o mesmo que está no inciso 39 do artigo 5º da Constituição. E espiritualmente você comete esse crime se você não está comendo e bebendo, discernindo o corpo do Senhor. Diacrino, vem de crino, diferenciar, discernir. Olha que palavra importante, diferenciar. Aquele pão, na sua mente, ele deixa de ser um simples pão que você comprou na padaria, mas ele passa a representar algo de muito valor. Então você está diferenciando, você está discernindo corretamente. Media crinon to soma. Se ele não discerne corretamente o corpo do Senhor, isto é,
que eles não se comportam de maneira a corresponder à comunhão fundada pelo corpo de Jesus que foi entregue. Quando você está ceando, você está diferenciando aquele momento sagrado na tua vida? Aquele momento de consagração na tua vida? Você está lembrando da morte vicária, substitutiva de Jesus? Porque aquela cruz não foi para Jesus, foi para Barrabás. Bar, filho, Abás, homem, ou pai, filho da humanidade. Foi para toda a humanidade. Mas Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado. A cruz não era para ele, mas ele foi para a cruz. E nós também deveríamos ir para lá, mas ele fez através de si, ele fundou a comunhão de onde surgiu a igreja. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. 1 Coríntios 11:30. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Dia tudo. Por isso, por essa razão, há entre vós há entre vós rica nós, muitos, bastante, numeroso, cheio, há muitos, que estão em 3 situações: rastenés, fraco, enfermo; arrostos, debilitado, enfermo; ricoimaomai, dormindo, mas não simplesmente dormindo na igreja, morto espiritualmente, separado de Deus, falecido. Que aquilo que Deus falou para Adão, que no dia em que comerdes este fruto certamente morrerás. Ele morreu? Não. Tanto que depois veio uma condenação para ele. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mulher, porque fizeste isso, teu desejo será para teu marido, e com dor dará luz a filhos. E serpente, sobre o teu ventre rastejarás e pó comerás, até o dia em que a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. E eles viveram mais de 800 anos. Então eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. E há na igreja muitos fracos, muitos doentes e muitos que já dormiram. Que muitos ali não têm mais a ligação com Deus. A sua religião, a sua religação não está com Deus. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. 1 Coríntios 11:31. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Diecrinomenoi. Diecrino. Já vimos que é diferenciar, discernir. E crinômeta. Vem de crino também, que é julgar. Daí a frase: Rei, realtus, diecrinomenoi, hoc an e crinômeta. Se o EI, se nós nos julgássemos, se eu fizesse uma reflexão, uma autorreflexão, uma autoconsciência, e falasse:
Você está errando nisso, você está errando aquilo, você precisa se consertar, você precisa mais buscar a presença de Deus. Se eu me corrigisse, se eu me examinasse, outro não viria e me julgava. Mas como eu levo uma vida libertina, sem me policiar, sem vigiar, da forma que eu quero, eu vivo uma vida irrepreensível, repreensível. E se eu sou passível de repreensão, alguém vai me julgar. Alguém vai apontar o dedo para mim e vai falar: você está errado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, se nós nos julgássemos a nós mesmos, outro não nos julgaria. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Nós seríamos os nossos próprios juízes. Porém, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Crinômenoi é a diferença. Se Jesus, se Deus, o Senhor, nos aponta, é porque Ele quer que nós sejamos educados. Ali nós vemos a palavra disciplinados, mas o disciplinar está mais voltado para o latim. Disciplinare, discípulos, discere, alunos. Mas no grego é paideuometa, vem de paideuo, vem da paideia, da escola, do ensinamento, da formação. Então, quando nós somos ensinados pelo Senhor, quando nós somos educados pelo Senhor, quando Ele nos repreende, quando Ele nos disciplina, é porque Ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo que não tem Ele. Estão todos pecando. Todos foram destituídos da glória de Deus. Surgiu uma luz para nós. E nós falamos: eu quero essa luz. A luz resplandece para nós. Mas continuamos cometendo os mesmos erros e pecados da vida outrora, quando não tínhamos essa luz. E aí o Senhor, porque a palavra de Deus diz em Tiago 4:8 que achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando nos aproximamos dessa luz, Ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. Porque o Pai educa o Filho que ama. Ele nos educa, Ele nos repreende, Ele nos disciplina, para que não sejamos condenados. Katakritomen, que vem de crino, para que não soframos o dano que o mundo vai sofrer. Porque não adianta nada. Seremos condenados. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos salvos. Por isso Ele nos ensina, pela Sua palavra, e procuramos andar no caminho que nos está proposto. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Penúltimo versículo, 33. Portanto, meus irmãos, e aí a recomendação paulina: quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Sinercomenoi, quando vocês estiverem juntos. Reisto, a fim de fagein, comer. Quando vocês estiverem juntos para comer, com o objetivo de comer, de cear. Hekdekeste, que vem de dekomai, esperar por. Vamos esperar uns pelos outros. Hoste adelphoi, assim, irmãos,
meus. Mu. Sinercomenoi, quando vocês se reunirem, reistofagen, para comer. Alelos, uns aos outros. Ekdekeste, esperem uns pelos outros. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Isso vale para nós até hoje. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. E aí, para aquela época, quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Paulo não virá. Eu não sei se você acredita em reencarnação, mas é uma doutrina que está contra a Bíblia. Então não queira que Paulo apareça nascido novamente, ou em forma de fantasma, ou através da mediunidade, e venha nos dar mais instruções. Ele já morreu. Ele já disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente para mim, mas também para todos aqueles que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo não virá para nos dar mais instruções. Ele está falando para aquele povo, para aquela época, para aqueles irmãos. Mas a recomendação do comer em casa: se você estiver com fome, coma em casa. Se você não quer se consagrar, ter uma vida santa, buscar a presença de Deus, ir na igreja: hoje vai ter pão na igreja, hoje vai ter suquinho na igreja. Fique em casa. Vai ser melhor para você, para que isso não resulte em condenação para você mesmo. Se alguém tiver fome, peinal, ter fome, coma fagen henoiko, em casa. Sinergester, para que vocês não se reúnam, estejam juntos em condenação. O crino, o crima, para que sejam sentenciados, negativamente condenados. E aí, taloipá, tudo mais, eu ordenarei, diataxomai, vem de taço, ordenar, mandar, determinar, quando Rosan, eu ir, erto, até vocês. Quanto às demais coisas, eu vou ordenar quando for até vocês. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por esse momento que estivemos aqui reunidos, estudando um pouco da palavra de Deus, em relação à segunda ordenança. Que o Senhor Jesus ele fale melhor através do seu Espírito Santo no coração de cada crente que me ouve. Glórias a Deus. As nossas referências são a Bíblia online, principalmente a nova versão internacional, a revista O Corpo de Cristo, do pastor José Gonçalves, e a nova chave linguística do Novo Testamento, que pegamos as palavras no grego, de Wilfried Halbeck e Heinrich von Siebenthal. Amém? Se alguém precisar, tem esses materiais aí para consulta. Estamos também com a Bíblia no grego, para as frases, entender as frases no seu contexto, os versículos da forma como estão dispostas nesta Bíblia. E eu quero que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a vida de cada um. É o que eu desejo e estou certo da resposta mediante a fé, que o Senhor irá nos abençoar.
ao que nós pedimos e nós já agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.